pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza, algo maior que a dor, pois que é mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois se mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Paz do Senhor, Keliane, boa noite, a paz do Senhor. Vamos ouvir mais um hino aqui da harpa cristã. Uma boa noite de salvação a todos. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o amor revela-me enquanto eu aqui viver, da vida ao fim. Eleva-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Será louvor, vinte gratidão a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor e cercarão o teu olhar. Será Jesus, do coração. Eleva-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador,
as maravilhas mil do teu divino amor. Pai do Senhor, linda, manda um beijo para Gabriel. Eu te amo, Gabriel. Eu te amo, Gabriel. Um beijo, linda. Raniero, um abraço. Fica na paz de Deus. Sorrisos teus vereis brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Eleva-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. Verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver receberei, Rei, meu santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor. E converás louvor de gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um hino, irmãos, aqui da harpa cristã. Glória a Deus. Jesus está aqui presente nesta noite para falar contigo. Glória a Deus. Compartilhe, nos ajude a compartilhar. Nos siga lá no Instagram, @Rivanildo Leandro Lacerda. Canal de bênção lá no YouTube. E Ministério da Palavra de Deus também no YouTube. E no grupo Ministério da Palavra de Deus. Participe lá do grupo. Se você for pregador do Evangelho, pode sim colocar seu áudio lá, nos siga. E pode publicar, porque lá é público. Agora, aquilo que não for para a honra e glória do Senhor, nós retiramos. Lá só é para pregar o Evangelho e falar da grandeza de Deus. Bates minha alma, não moves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Intercede. Ângela Santos, a paz do Senhor, dona Ângela. Que Deus abençoe a sua família, seu lar e sua casa. Com fé e calma. Eliane, que Jesus te abençoe muito, muito, muito. E chegue com providência na sua vida. Te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não
em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Deve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Vamos ouvir mais um hino, irmãos, e vamos orar. É tão bom louvar ao Senhor, né? Através do louvor, nós alcançamos vitórias através do louvor. Glória a Deus. Que oração, oração na presença de Deus derramar. Podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Aleluia, glória a Deus. Deixe tudo aquilo que te atrapalha, que te afasta de Deus. Ao Senhor, tendendo a oração certificar. Imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Aleluia. Se orares, porém
coração, a paz que o Senhor pode dar. Não sentiu que sua alma se abriu, tudo deixando no altar. Tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. quando tudo Deixares no altar. Quando tudo deixares no altar, irmãos, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Jesus está dizendo: tire tudo aquilo que não agrada a mim. Tira tudo aquilo que afasta você de Deus. Amados irmãos, nós devemos estar preparados para deixar tudo no altar. Tudo aquilo que há um muro entre eu e Cristo. Então nós devemos deixar tudo no altar. Devemos deixar o pecado. Devemos deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém? Vamos orar. Vamos clamar a Jesus. Através da oração, através do clamor, através, irmãos, da gente chegar mais perto de Cristo, através da oração. Ele vai atender o teu pedido, o teu clamor que Jesus tem ouvido. Amados irmãos, vamos clamar pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso estado. Vamos orar pela família, pelos lares, pelos filhos, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, pelos anciãos, pelos aqueles que não têm nem onde morar, aqueles que moram na rua, irmãos. Vamos orar. Vamos levantar um clamor por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão precisando de um socorro de Deus. A oração é uma arma de longa distância. Através da oração, a oração é uma maneira de nós conversarmos com Deus. A oração, ela vai até a profundeza da alma, irmãos. E ela elimina tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Através da oração, irmãos, Deus chega com cura. Através da oração, Deus chega com providência, com milagre. Através da oração, Deus chega com salvação na sua casa. Através da oração, Deus liberta teu filho das drogas. Através da oração, irmãos, Deus abre uma porta de emprego para você. Glória a Deus, Andréa. Andréa, não deu para a gente entrar hoje, mas amanhã eu estava viajando, Andréa. Paz do Senhor. Fique com Deus. Amanhã, se Deus quiser, missionária Andréa. Através da oração, amados irmãos, você alcança a sua vitória. Muitas vezes a gente, quando está no mundo, a gente confia no outro. Quando a gente precisa de um dinheiro, a gente vai atrás de alguém que empresta a juros. Quando a gente está necessitado de algo que na vida secular a gente não tem, a gente gosta de pedir emprestado. Mas Jesus é o único Deus que dá alguma coisa às nossas vidas e não quer nada em troca, a não ser que a gente entrega a sua vida a Ele, irmãos. Jesus, Ele nos abençoa porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem. Através da oração, você vai alcançar
o seu objetivo. Através da oração, Deus te liberta de todo mal. Através da oração, Deus vai chegar com surpresa na tua vida. Através da oração, irmãos. Vou dar um testemunho aqui que veio ao meu coração. Antes de eu orar, há muitos anos atrás, irmãos, eu tinha uma empresa, uma fábrica de jeans, de confecção. Eu tinha muitos funcionários. Eu não imagino, não sei mais ou menos quantos, mas eu acredito entre a lavanderia, entre a fábrica e as lojas, eu acho que tinha uns 100 e poucos funcionários. Amados irmãos, e muitas vezes quando eu estava em dificuldade, precisando de pagamento funcionário, eu ia atrás de agiota, irmãos, para trocar cheque, pedir dinheiro emprestado. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não tinha sabedoria, porque eu não tinha conhecimento. Eu nasci no evangelho, mas eu não era cristão. Irmãos, muitas vezes a gente, porque nasceu no evangelho, não quer dizer que nós somos cristãos. Amados irmãos, mas Deus marcou um encontro comigo. Deus olhou para mim, eu comecei a buscar a Ele. E um dia, amados irmãos, eu fui deixar uma irmã, eu acho que eu já contei isso aqui, eu não me lembro. Fui deixar uma irmã, pastora Rosinete, em Recife. Todos conhecem, a maioria conhece aí. E essa irmã, eu fui deixar ela em Recife. E nós passamos por um bairro, e ela conheceu uma irmã. E vinha lá de baixo, era assim, tipo um abismo, assim, as casas eram dentro de um buraco, assim. E aquela irmã vinha subindo, e conheceu a pastora, que na época era uma missionária. E começaram a conversar, e essa irmã chegou para mim, pegou no meu braço e disse assim: você vai ter para emprestar e nunca mais vai tomar emprestado. Irmãos, eu tomei posse desta palavra. E com pouco tempo, amados irmãos, Deus me libertou de trocar cheque, de pedir dinheiro emprestado. Sabe por quê? Porque Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu a minha necessidade. E Deus vai ouvir a tua necessidade. Então ore, clame ao Senhor, tudo aquilo que você precisa. Fale com Jesus, na intimidade com Ele. Não conta a ninguém o seu segredo, não. Conta a Jesus aquilo que você precisa. Irmãos, muitas coisas não acontecem no momento que nós queremos, mas no momento que Deus quer que permita na nossa vida. E Deus me libertou, irmãos, desse vício, dessa abominação que é o dinheiro a juro. Amados irmãos, foi tempo difícil na minha vida, mas Jesus me ajudou. E Ele tem me ajudado. Eu não sei nem agradecer a grandeza de Deus pela minha vida. Deus tem sido muito bom para comigo. E através da oração, irmãos, através de você andar na presença dEle, não ligue para quem fala de você, não ligue para quem se levanta contra você, não ligue para quem te julga. Não ligue não, irmãos. A gente que faz a obra de Deus, eu não faço para me engrandecer, eu faço a obra de Deus até o dia da permissão dEle. Porque eu gosto de obedecer a Deus, irmãos. Pense no homem que gosta de obedecer a Deus. Então, amados irmãos, Deus me livrou. E Deus fez uma promessa há muitos anos na minha vida também. Depois eu vou contar essa promessa. Está próximo de se cumprir. E eu creio que Deus vai realizar todas as promessas na minha vida e na sua vida, através da oração. Não desista do Senhor. Não desista jamais dEle. Porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é amigo, Ele é companheiro. Ele é um amigo que não trai. Jesus é um amigo fiel, irmãos. Nós devemos confiar sempre em Jesus.
devemos confiar na grandeza dele. E Jesus me ajudou, como ele vai chegar com ajuda na tua vida. Seja aquilo que você precisa, que você acha impossível chegar nas tuas mãos. Amados irmãos, creia que Deus um dia vai te dar tudo aquilo que você pede a ele. E tudo aquilo que ele te prometeu, ele vai chegar na tua vida. A caminhada é longa, irmãos. Para chegar no céu é espinhoso. O caminho é estreito. E nós devemos perseverar sempre, até o fim. Não quando chegar poucas dificuldades na nossa vida a gente desistir, não. Através da oração, da persistência, de continuar caminhando com Jesus, a vitória vai chegar na tua vida. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor, para te agradecer, Senhor, por ter me trazido de volta ao meu lar. Obrigado, Senhor, pela semana que eu passei ali, na casa da minha irmã, da minha família, do meu cunhado, do meu sobrinho, dos meus sobrinhos, né? Senhor, abençoa todos ali naquele lar que me receberam. Abençoe sua família, minha irmã. Abençoe seu esposo, abençoe suas sobrinhas, abençoe suas filhas. Rayane, Deus chegue com vitória na vida de Rayane, de Alice. Deus abençoe Gabrielzinho, meu jaburuzinho. Te amo, Gabriel. Te amo, Alice. Te amo, Cleudo. Te amo, Rayane. Te amo, Daiane. Te amo esta família. Amo toda a minha família. Deus abençoe, Jesus, aquele lar que me recebeu. Obrigado por tudo, Jesus. Pelo cuidado que o Senhor tem tido comigo. Perdoe minhas falhas, Senhor, obras e pensamentos, Senhor. Tudo aquilo que não é de mim, Senhor, que não é de ti, Pai, me perdoa. Todos os pensamentos que vêm na minha mente que não é de ti, Pai. Toda seta enviada pelo inimigo para me entristecer, Pai. Repreende a fúria do inimigo contra a minha vida. Visita meu filho, Deus. Abençoa o lar do meu filho. Abençoa a sua vida, o seu trabalho. Cuida dele, cobre ele com teu sangue. Visita cada irmão meu, cada irmã minha. Visita Rocival ali em Patos. Visita Mariazinha. Visita seus filhos, Rodrigo, Juninho, Robinho, sua família. Ó, Senhor, abençoa seus netos. Abençoa Zelita, sua cunhada. Abençoa seus cunhados, Pai. Visita, Pai, Rocivan, sua família. Sica, abençoe sua esposa. Visita Ricardino, meu irmão, Jesus, homem de Deus. Abençoe sua esposa. Abençoe sua filha, seu filhinho. Dê vitória a eles que eu amo, Débora e Pedro Felipe, Jesus. Visite, Pai, Rossberg, suas filhas, doutora Patrícia e doutora Camila. Visite, Senhor, as filhas do meu irmão, visite seu lar, visite Roberval, Senhor, chegue com cura na sua vida, com milagre. Visite, Senhor, a sua vida, a sua esposa, Jerusa, suas filhas, doutora Rebeca. Visite a sua outra filha, eu esqueci o nome, Jesus. Cuide do seu lar, cuide da sua família. Visite, Jesus, Rosélia. Visite, Jesus, Ricardo, seu filho. Visite Poliana. Abençoe seu lar. Repreenda todo o mal, toda a fúria do inimigo. Abençoa, Jesus, a vida de tantos irmãos de Rilvânia. Cuida do seu lar. Cuida do doutor Dinho, doutor Osvaldo. Cuida dele. Abençoa ele, Jesus. Abençoa Miqueias. Abençoa Samuel. Abençoa a filha dele. Ó, Senhor, cuida do seu lar, cuida da vida da minha família, cuida de Ribamar, que está ali em São Paulo. Jesus, cuida dele, cuida da vida dele, cuida do seu lar, Jesus. Abençoe a minha vida, Jesus. Cuida do meu filho, cuida do meu lar, abençoa a minha vida, Pai. Toma a minha vida e a minha história nas tuas mãos. Senhor, te peço, Senhor, um clamor pela vida daqueles que estão
doentes, Senhor, que Eliane colocou os nomes hoje de umas pessoas que estão enfermas, Jesus, daquelas pessoas que ela tem colocado o nome aqui, Jesus, chegue com providência na vida deles, de todos aqueles que estão no caderno de oração, abençoa, Pai, a vida de cada um. Ângela Santos, Andréia, chegue com milagre na sua vida. Ângela Santos, abençoe sua família, abençoe seu lar. Senhor, visita cada vida que está aqui te pedindo oração. Visita cada um que precisa de um milagre, de uma providência, de uma cura. Ó Jesus, toma a vida dos lares, da família. Ó Senhor, visita os casamentos nesta noite. Visita aqueles casamentos que estão, Senhor, passando por alguma turbulência, Senhor. Repreende o inimigo, a fúria. Senhor, que os casais possam ter mais amor um pelo outro, mais compreensão um pelo outro, Senhor. Que eles possam, Senhor, viver uma vida plena na Tua presença. Abençoe os filhos, as crianças, os jovens, adolescentes. Visita os adultos, os anciãos. Visita, Jesus, todos aqueles que dormem na rua, que vivem na rua, que não têm o que comer, não têm onde tomar um banho, não tem, Jesus, onde morar. Ó Senhor, toma a vida daqueles que estão, Senhor, vivendo aí no mundo sem nenhum cuidado, Pai. Visita aquelas pessoas que ainda ajudam, aquelas obras missionárias, aqueles pastores, aquelas igrejas que ainda levam sopão, levam pão, Senhor, com presunto, com queijo, Senhor, para aquelas vidas, um café quente, Senhor, à noite fria, Pai. Ó Senhor, toma essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Dê uma oportunidade a eles, Senhor, de Te conhecer. Muda a história da vida dessas pessoas que moram na rua, Senhor. Muitas vezes a gente não dá valor àquelas pessoas, mas alguns têm intimidade contigo e é escolhido Teu, Pai. Muitas vezes nós passamos por um deserto que só o Senhor sabe, Pai. Ajuda, Senhor, visita os hospitais, visita aqueles que estão enfermos nas UTIs, nos CTIs, nos isolamentos, aqueles que estão sendo cirurgiados neste momento, aqueles que foram cirurgiados, aqueles que estão desenganados pelos médicos, Senhor. A última palavra é Tua, Senhor. Visita, Jesus. Visita aquele homem, aquela pessoa que Eliane colocou, que teve um problema de saúde, Senhor, nesta noite. Chegue com cura na sua vida, chegue com milagre, Senhor. Eu não posso nada, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Visita a família de Andréia, abençoe tua filha, Jesus. Missionária Andréia, abençoe, Senhor. Abençoe tudo aquilo que ela precisa de Ti, Jesus. Abençoe irmã Sandra, abençoa pastor João Batista, abençoa a pastora Rosinete, visita o ministério Tempo de Preparação, multiplica o azeite na vida da tua filha, abençoa a tua filha, abençoa seus filhos, seus netos, Senhor. Abençoa a Duda, pastor Caio, Senhor. Visita, Pai, a vida de todos. Visita Jonatas, Senhor. Repreende, Senhor. Liberta, Senhor, teu filho daquelas drogas, Senhor. Liberta, Senhor, filho da tua serva. Liberta Vitor Felipe, Jesus. Ajuda, Senhor, Vitor Felipe. Liberta ele das drogas, liberta todos aqueles que são viciados na droga, Senhor. Aqueles jovens que estão se viciando neste momento, Senhor. Senhor, repreende o mal, a fúria. Devemos vigiar quanto os amigos de nossos filhos. Devemos ter cuidado com os amigos de nossos filhos, Senhor. Repreende o mal sobre meus sobrinhos e sobrinhas, Senhor. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, a presbiteriana, batista, congregacional, quadrangular, todas as igrejas evangélicas no Brasil. Visite o pastor, evangelista, presbítero, diáconos, Senhor, auxiliares, porteiros, todos aqueles que ajudam na tua obra, Jesus. Visita nesta noite, abençoa teu ministério, multiplica os obreiros, Senhor. Que
há necessidade de muitos obreiros, Senhor, no campo missionário. Abençoa os dirigentes de círculo de oração. Visita tuas filhas guerreiras, Senhor. Visita, Pai. Abençoa o corpo de bombeiros, policiais, Senhor. Visita os desempregados. Senhor, abençoa os empresários, Senhor. Abençoa os comerciantes, Senhor. Visita, Pai, as empresas nesta noite. Abençoa os patrões, Senhor. Abre porta de emprego para aqueles, Senhor, que estão desempregados, Senhor. Abre mais empresas no nosso país, aquelas empresas que estão se fechando, Senhor. Ó, Senhor, coloca a tua mão para não fechar, Senhor, para não desempregar muita gente, Pai. Toma, Senhor, aqueles que estão desempregados e precisando de um socorro da tua parte. Chegue com cura, com providência. Visita os presídios, Senhor. Visita o presídio feminino, masculino, juvenil, Senhor. Senhor, vá libertando aquelas vidas oprimidas pelo crack, pelas drogas, pelo vício do pecado, pelo vício, Senhor, do homicídio, Senhor. Ó Pai Celestial, vá libertando aquelas vidas, dando banho de misericórdia nas suas vidas, vestindo umas vestes novas, Senhor. Ó Senhor, e coloca eles para pregar o teu evangelho. Visita cada lar aqui representado, cada família aqui representado. Abençoa a nossa nação, nosso país, nosso presidente da república. Dê sabedoria a Jair Messias Bolsonaro. Visita os governadores de cada estado. Visita os prefeitos, os juízes, os delegados, Senhor, toda a autoridade constituída por Ti, Senhor. Visita, Pai. Visita, Senhor, os guardas municipais, Senhor. Visita, Pai, os prefeitos. Ó, Senhor, visita os estados do Nordeste, os 9 estados do Nordeste. Visita o Sudeste, o Centro-Oeste, Senhor, a região Norte, a região Sul, Pai. Visita cada estado do nosso país. Visita cada país do mundo, Senhor. Visita a América do Sul, a América Central, a América do Norte, a Europa, a Ásia Central, Senhor. Visite todos os países do mundo, Senhor. Dê vitória a cada um deles, Senhor. Que essa pandemia possa ter um basta, Senhor. Desperta as nações, Senhor, para a chegada do reino de Cristo Jesus, Senhor. Desperta, Senhor, teus filhos que estão afastados de Ti. Chegue com salvação na vida de cada um deles. Chegue com milagre na vida deles. Senhor, traz teu povo de volta para a Tua casa. Aqueles que têm, Senhor, enfraquecido na fé, que estão fracos na fé, estão sem força para caminhar, Deus. Desperta, Senhor, a nação, desperta o Brasil, abençoa todos aqueles teus filhos que aqui tenham colocado o seu nome, pedindo oração, pedindo um clamor pelo seu lar, pela sua família. Abençoa a tua palavra, Senhor, abre a porta da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não desistir da caminhada. Nos dê força, Senhor, e repreende toda investida do inferno contra nossas vidas, contra a vida das crianças, Senhor. Visita, Senhor, as crianças, repreende esses pedófilos, estes homens, Senhor. Eu acredito que enviado pelo diabo, Pai. Repreende, Senhor, esses pedófilos, cuide das suas crianças, Senhor, cuide dos seus jovens, repreende essas drogas, este mal, Senhor, repreende todo vício, Senhor, na vida dos adolescentes, na vida dos jovens, visita as moças, Senhor, que elas possam ter paciência para casar com o homem correto, que elas possam, Senhor, dê paciência a elas, Senhor, para esperar um homem na tua direção. Muitas vezes a gente quebra a cara, a gente erra quando a gente não espera no Senhor. Devemos confiar no Senhor. Abençoe a família, abençoe os lares, Senhor, abençoa a nação, abençoa todos aqueles que precisam de Ti. Recebe as orações, Senhor, do Teu povo. Recebe a minha oração, Senhor, deste servo que é tão pequeno. Visita-me, Senhor, da planta do meu pé ao fio do meu cabelo e me ajuda, Senhor, a caminhar. A palavra é Tua, Senhor, eu não sou nada, eu sou o menor dos menores da Tua casa. Sei que tem muitos homens e mulheres mais preparados do que eu, Jesus, mas me ajuda, Pai, a palavra é do Senhor.
e a direção é tua, Jesus. Assim eu já te peço, assim eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amados irmãos, como é bom a gente orar, clamar. Através da oração, Jesus chega com solução para nossas vidas. Jesus fez muito milagre na minha vida nesses últimos tempos, irmãos. Deus tem sido fiel na minha vida. Deus tem cuidado de mim nos mínimos detalhes. Tem até o hino, detalhes por detalhes. Deus cuida de mim e de ti, detalhes por detalhes. Deus, ele cuida de ti. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, no capítulo 44 e 45 de Isaías, amados irmãos. Por que não dizer do 43 também? Mas, amados irmãos, vamos pegar só o 44 e o 45. O Senhor é o único Deus. O Senhor é o único Deus na minha vida e na tua vida. Vamos meditar aqui. Mas agora escute Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Isaías 41, versículo 8, diz assim, amados irmãos. 41, versículo 8, diz assim: Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem eu disse, você é o meu servo, e eu o escolhi e não o rejeitei. E Jesus diz assim: mas agora escute Jacó, escute Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor que te criou. Jesus, ele te criou também, irmãos. Jesus, ele te conhece antes de você existir. Antes de eu existir, Deus já me conhecia. Deus já sabia que eu ia estar aqui trazendo uma palavra para levar para a igreja de Deus. Deus conhece os teus pensamentos, os teus projetos e os teus planos. E tudo aquilo que for na direção de Deus, ele vai agir. E ele diz assim: assim diz o Senhor que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. E que o ajuda. Isaías 43, versículo 1, diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, e eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Jesus, ele te escolheu, ele te chama pelo teu nome, ele sabe os projetos que ele tem para ti, e ele dizendo para Israel aqui, amados irmãos, porque derramei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como o salgueiro, junto às correntes de águas. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, Deus lembra seu povo de como se comprometeu plenamente com ele, amado. Provavelmente significa justo. É o nome para Israel, Deuteronômio 32:15. Diz assim, amados irmãos, Deuteronômio, se você tiver sua Bíblia aí, nos acompanhe. 32:15 diz assim: mas Jerusalém engordou e deu coices, você engordaram, engrossaram e se entufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da salvação. Um dirá, eu sou o Senhor, outro se chamará pelo nome de Jacó, outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará sobre Israel.
Amados irmãos, a destruição reduz o povo de Deus a uma condição de sedento e terra seca, porém com o derramamento do meu espírito, eles crescem e se multiplicam. Deus diz aqui no capítulo 28 do capítulo 43, no versículo, por isso profanarei os líderes do santuário, entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Deus estava alertando o povo de Israel, Deus está alertando a mim e a você. Ele diz aqui, mas agora escolhi Andréia, eu te escolhi, Kiliane. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno e que te ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Deus está dizendo para a igreja de Deus, porque derramarei água sobre o chão sedento, derramará água sobre uma terra seca, sobre uma terra sem frutas. Deus diz aqui sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Deus tinha feito uma promessa para Israel e disse assim, eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Deus disse que eles iam se multiplicar. Quando a gente faz a vontade de Deus e anda na direção de Deus, irmãos, Deus nos abençoa, Deus multiplica a nossa vida, Deus multiplica a nossa família, nossos descendentes serão abençoados, até a 4ª geração, amados irmãos. Deus estava dizendo, um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará pelo nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na sua própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. A destruição, no 43, versículo 28, porém com o derramamento do meu espírito, eles crescem e se multiplicam. 32:15, Jesus falou, Lucas 24, versículo 49, Lucas 24, versículo 49, irmãos. Lucas 24, versículo 49. Versículo 49, ele diz assim, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneça, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Nós devemos permanecer na presença de Deus. Jesus diz aqui, amados irmãos, pois sua posteridade, seus descendentes, a bênção perpassa as gerações. A imagem do versículo 4, que diz assim, eles brotarão como a relva, como salgueiros, junto às correntes de águas, é explicada com uma entusiasma conversão no Senhor após outra, a decisiva graça do Senhor, dá frutos na fé de muitos novos crentes. 43, versículo 25, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Jesus estava dizendo para Israel, eu sou o que apago as suas transgressões, os seus pecados. Por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Deus estava dizendo para Israel que apagava as suas transgressões se eles voltassem para o Senhor. E aqui, amados irmãos, aqui continua os frutos da fé de muitos novos crentes, Salmo 87. Vamos ler aqui o Salmo 87, amados irmãos. Vamos acompanhar a palavra de Deus. Salmo 87 diz assim. Salmo 87. Do Senhor Israel, identificação com o Senhor, sugere identificação com o seu povo.
no versículo 6 e 8, assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus, quem assim como eu fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o responha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês? Muito tempo atrás, vocês são as minhas testemunhas. Jesus estava dizendo para o povo de Israel que eles eram a testemunha dele. Será que há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu a conheça. Amados irmãos, o Senhor é o único Deus. Deus usa aqui o capítulo 44 para alertar o seu povo. E diz aqui, amados irmãos, somente o Senhor Deus é, portanto, plenamente capaz de cumprir as suas promessas. Só Deus é capaz de cumprir as suas promessas. Ele diz em Isaías 41, versículo 4, ele diz aqui, amados irmãos, 41, versículo 4, quem fez surgir no Oriente, quem fez e executou tudo isso, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Não existe outro Deus além do nosso Pai, irmãos. Ele é único, ele é tremendo, ele é fiel. E ele estava dizendo que não haveria outro, porque Israel estava se contaminando, irmãos, com os deuses, com a adoração a ídolos, com a adoração, irmãos, procurando viver uma vida de pecado. E Jesus diz aqui, além de mim não há Deus. Ele diz aqui, Isaías 43, versículo 10, ele diz aqui, amados irmãos, vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, vocês são o meu servo, a quem escolhi para que vocês saibam, creiam em mim e entenda que eu sou o que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Deus estava dizendo que não existia um Deus antes dele e nem nunca haverá um depois dele, irmão. Sabe por quê? Porque o Israel estava contaminando-se com as coisas impuras, amados irmãos, contra a idolatria. O versículo 9 ao versículo 20, você vai ler no capítulo 44, todos os artifícios de imagem e de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Irmãos, aquelas coisas que o homem adora, imagem de escultura, irmãos, aquilo não vale nada. Deus está dizendo que aquilo não vale nada, aquilo não leva o homem ao arrependimento. O que leva o homem a Jesus é Cristo. Não foi nenhum artifício desse, nem foi nenhum anjo ou alguma criação desses homens aqui que criaram. Nenhum deles morreu na cruz do Calvário por mim nem por você. Sabe por quê? Porque eles não têm vida, eles não existem, eles são criados pelo homem. Jesus diz aqui, amados irmãos, vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Lá em Deuteronômio 4, versículo 35, diz assim, Deuteronômio 4, versículo 35. Versículo 35. Ele diz assim, amados irmãos, isto foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Muitas vezes, quando a gente está no mundo, quando a gente está vivendo no mundo de pecado, a gente faz umas escolhas erradas, a gente vai em terreiro de umbanda, a gente vai em alguns lugares que são impróprios para cristãos, mas nada acontece, sabe por quê? Porque aquilo são tudo fachada, irmão, são tudo coisas do inimigo, são tudo, não tem poder nenhum, são
são coisas traçadas pelo inimigo, como diz aqui o Senhor, todos os artifícios de imagem de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunha de que elas não veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Deus estava falando sobre as imagens de escultura. Ele diz aqui, quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Amados irmãos, eu não vou ler o texto todo. E Jesus diz aqui no versículo 18, nada sabem nem entendem porque os olhos deles estão grudados. Nem entendem porque os olhos deles estão grudados para que não vejam. E o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer. Metade da madeira queimei sobre as brasas, assei pão e carne para comer. Será que aquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Amados irmãos, tal homem se apacenta de cinza o seu coração, enganado, iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é uma mentira que isso tenho em minhas mãos. Amados irmãos, no capítulo 44 diz, só há um Deus na nossa vida, só há um Deus para resolver a nossa situação. No versículo 21 em diante, do capítulo 43, Jesus diz, lembre-se destas coisas, ó Jacó, Israel. Jacó e Israel é a mesma coisa, que Jacó era o filho do filho de Abraão. E quando Deus o escolheu e mudou o nome para Israel. Lembre-se destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é meu servo. Deus estava alertando, dizendo aqui, eu o formei, você é meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de você. Isaías 43, 1, ele diz aqui, amados irmãos, mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Deus foi quem te criou, Deus foi quem te formou, Deus foi quem te ajudou, Deus quem está na tua vida, Deus te escolheu. Ele diz aqui, eu chamei pelo seu nome, você é meu, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, ó Israel, ó Jacó. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel. Jesus estava dizendo que era com o seu povo. Jesus estava dizendo que estava no controle da nação. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Aqui diz também, amados irmãos, em Isaías 49, versículo 15. Ele diz assim... O Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus jamais vai esquecer de ti, Deus jamais vai esquecer de você, Deus jamais vai esquecer da tua oração, do teu clamor, daquilo que você tem pedido a Deus. Deus, ele te escolheu, embora que seus pais, sua mãe te esqueceu. Jesus disse, poderia uma mãe esquecer do filho que amamenta? Do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus está dizendo que está no controle da tua vida, Deus está dizendo que está no controle da tua história, Deus está dizendo que você é filho dele, que confie nele, que suporte. Se você estiver enfermo, creia na cura, creia no milagre de Deus e na providência do Senhor. E Deus estava dizendo isso para Israel, amados irmãos. Desfaço as suas transgressões. Deus, ele desfaz as minhas transgressões e as tuas transgressões, porque ele me ama e te ama.
Quando a gente erra, irmãos, Deus ele se entristece, mas quando a gente pede perdão e se arrepende dos nossos erros, o Senhor é misericordioso e bondoso para nos perdoar. E os seus pecados como a nuvem, volte para mim porque eu remi. Deus estava dizendo para Israel, usando o profeta Isaías, o profeta messiânico, dizendo: volte para mim, Israel, se arrependa do seu erro, se arrependa, Jacó, dos seus pecados, volte para mim, não se afaste de mim. Isaías 43, versículo 25, diz assim: Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro, irmãos. Quando a gente está na presença de Deus, Deus não se lembra dos teus pecados, Deus não se lembra daquilo que você cometeu. E Deus estava dizendo para Israel que não se lembrava do seu pecado, que ele voltasse para Jesus, que ele voltasse para o caminho do Senhor. Mas o povo, amados irmãos, continuou com a rebeldia. E diz aqui: alegrem-se os céus porque o Senhor fez isso. Exultem, ó profundezas da terra, cantem de alegria vocês montes, vocês bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Isaías 43, versículo 1, que eu já li para os irmãos. Assim diz o Senhor, o seu Redentor. Isaías 41, versículo 14. 41, versículo: não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor é o Santo de Israel. Amados irmãos, quando a gente começa a ler a palavra de Deus e ver o cuidado de Deus pela sua nação, pelo seu povo, amados irmãos, esse mesmo cuidado Deus tem comigo e com você. Ele cuida de você, ele vela pela sua vida, ele repreende o mal que possa chegar nas nossas vidas. Ele diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que diz lá em Isaías 42, versículo 5. 42, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e o estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Jesus é quem te dá o fôlego de vida. Jesus é quem te dá todo dia de manhã o ar para que você respire. E o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça e o tomarei pela mão e guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo, a luz para os gentios. Amados irmãos, Deus estava falando com o povo. Deus, ele cuida de nós. E ele diz aqui também: desde o ventre materno eu sou o Senhor, eu que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Ou seja, tudo foi Deus que criou. Deus criou tudo que há no mundo em 7 dias. Deus, ele formou a lua. Deus, ele criou o céu para nos clarear durante o dia, e durante a noite ele colocou a lua, irmãos. O nosso Deus, ele é tremendo. Ele criou o ar que nós respiramos, ele nos deu fôlego de vida. Ele diz aqui: eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras. Olha aqui, amados irmãos, eu frustro, Jesus frustra os sinais de quem profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice.
Amados irmãos, o nosso Deus, ele é fiel. Aqueles que profetizam mentiras, aqueles adivinhos, aqueles que se fazem, como diz aqui o texto, frustram à medida que anula as predições humanas do futuro. Deus também traduz as suas próprias promessas em realidade. Meu servo, meus mensageiros, Isaías e outros profetas, era profecia de curto prazo sobre a restauração de Judá, cumprida dentro da experiência dos exilados de judeus, confirma a credibilidade das profecias de longo prazo. Mas, irmão, Deus está dizendo que ele frustra todos aqueles que se levantam para impedir o caminhar das nossas vidas, ou seja, aqueles mentirosos que profetizam, sinais dos que profetizam mentiras. Ele diz aqui, amados, a redenção do povo de Deus será a alegria de toda a criação, pois o povo de Deus a governará de modo sábio e satisfatório. Capítulo 35, versículo 1 e 2, 49, versículo 3 de Isaías, 55, versículo 12 e 13, Romanos, capítulo 8, 19 a 21. Vamos ler aqui em Romanos, capítulo 8, 19 a 21, que diz assim, irmãos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, irmãos. Paulo estava dizendo aqui, porque para mim, por certo que o sofrimento do tempo presente, o Paulo estava dizendo do sofrimento que ele estava passando, não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por a sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro, da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Amados irmãos, Deus está dizendo aqui, vocês, bosques e todas as suas árvores, veja, a própria criação agora utilizada para fins idólatras. O povo estava se idolatrando. Por intermédio dele, que Deus restaurará Jerusalém. A própria criação agora utiliza para fins idólatras. Cantará para fim a Deus. Capítulo 44, versículo 4 de Isaías. Deus soberano sobre todas as coisas promete ao seu povo um libertador. No versículo 25 e 26, Jesus diz: eu frustro e confirmo à medida que anula as predições humanas. Deus também traduz as suas próprias promessas. Jesus diz no capítulo 27, 26, ele diz: eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada, e a respeito de ficadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo, a profundeza do mar seque, e eu secarei os seus rios. Esse texto é aquela passagem ali do Mar Vermelho, que Deus abriu o mar e o povo passou a pés enxutos. Eu digo a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Amados irmãos, Deus usa Ciro para libertar o seu povo do cativeiro. Jesus escolheu Ciro, como Deus disse aqui, Ciro, libertador de Israel. Deus diz assim, Ciro é predito pelo nome validando a afirmação de Deus de ser o único que conduz a história. Aí ele diz aqui também, depois do fracasso dos reis de Judá, um imperador pagão assume o papel de pastor do povo de Deus. Será edificada a política de Ciro, expressa
o propósito mais profundo de Deus revelado em 44, 26 de Isaías, que diz assim: eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, porque Jerusalém tinha sido devastada, tinha sido destruída. E aqui no capítulo 45, Deus usa Ciro, quando Belsazar, o rei da Babilônia, que o seu pai tinha morrido, Nabucodonosor, Belsazar estava dando um banquete, amados irmãos. Eu acredito que muitos irmãos já leram essa passagem. E ele usou os utensílios de Israel, os utensílios sagrados do Senhor, blasfemou contra o Senhor. E Deus diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis. Enquanto Belsazar já estava ali blasfemando, Ciro já estava invadindo Babilônia, já estava aqui, como diz aqui o Senhor: eu irei adiante de você, Ciro, eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, diz aqui, quebrarei os portões de bronze, ou seja, aqueles ferrolhos de bronze que protegia a Babilônia. Deus estava dizendo que ia quebrar. Deus quebra, irmãos, e quebrou para Ciro passar com seu exército. Eu endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de bronze. E despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Amados irmãos, Deus usou Ciro, o rei dos médios dos persas, para libertar Israel. Deus, ele libertou. Deus foi à frente de Ciro e saiu quebrando as correntes, quebrando os ferrolhos. Assim Deus é na nossa vida. Tudo aquilo que estiver impedindo a tua vitória, Deus vai na frente, quebrando tudo, irmãos. E Deus foi despedaçando as correntes de bronze que impedia de invadirem Babilônia. Para que os irmãos não saibam, a Babilônia era rodeada por rios. Irmãos, mas Deus tem a maneira de trabalhar. E ele diz assim: darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Mais tarde este se tornou um título especificamente messiânico, embora não tenha sobre esse o sentido em Isaías. Aqui o título detona Ciro como instrumento, os propósitos de Deus. Deus usa quem ele quer, irmãos, para te dar vitória. Deus usou Ciro para libertar o seu povo. E Deus usou Ciro para levantar Jerusalém. Mas a honra e a glória é de Deus, amados irmãos. Como você vê aqui, por intermédio de Ciro, Deus demonstrara sua própria soberania sobre todas as coisas. As vitórias de Ciro revelam que Deus está em ação na história, executando o seu próprio propósito. Para que você saiba, o próprio Ciro poderia e deveria ter reconhecido Deus com base nestas profecias. Eu chamei pelo seu nome, a predição de Ciro pelo nome, 44, versículo 28 de Isaías. Como nós lemos aqui: eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo dos seus alicerces serão lançadas. Amados irmãos, Ciro foi o homem que invadiu a Babilônia, invadiu Israel, invadiu a Babilônia e matou Belsazar, matou aqueles policiais, aqueles homens que estavam banqueteando com as coisas de Deus, estava blasfemando o nome do Senhor. Daniel estava naquele momento ali. Daniel estava decifrando aquilo que apareceu na parede, escrito com o dedo para Belsazar, quando
Ciro entrou com os policiais e invadiu a Babilônia. E diz aqui: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça, porque Ciro não era cristão. Como diz aqui, tem a intenção de despertar a fé do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. A profecia cumprida na história prova que somente o Senhor é Deus, e Ele é que quer que o mundo inteiro saiba disso. Irmãos, só através de Cristo chega tudo aquilo para resolver os nossos problemas. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Como diz aqui, amados irmãos, em Isaías 44, versículo 8, que nós lemos nesse instante: não fiquem apavorados, nem tenham medo, por acaso não revelei e anunciei isto a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu a conheça. Deus é a rocha verdadeira, Deus é o Santo de Israel, irmãos. Ele veio para mudar a nossa história. E ele diz aqui: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu o cingirei mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Irmãos, não há outro Deus além do Senhor. Se você tem buscado alguma coisa além de Jesus, eu quero te dizer que você está no caminho errado. Se você tem buscado uma solução para a sua vida a não ser Jesus, você está andando pelo caminho tortuoso. Mas Jesus diz aqui: além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Tudo que acontece na história da humanidade é permissão de Deus. Amados irmãos, esta pandemia que nós estamos vivendo, que uns dizem que foram criados em laboratório, que outros dizem que foi fulano, que foi país tal. Amados irmãos, tudo é permissão de Deus. A palavra de Deus não mente. Ele diz aqui que os céus, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Amós capítulo 3, versículo 6. Vamos ler aqui em Amós capítulo 3, versículo 6. Amós capítulo 3, versículo 6. Ele diz aqui, amados irmãos: será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Irmãos, tudo na vida é permissão de Deus. Tudo que acontece no mundo é permissão de Deus. Tudo aqui, a palavra de Deus não mente. Certamente será possível tocar a trombeta nas cidades sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Mas ele diz no versículo 7 aqui de Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos servos e os profetas. Você pode perceber, irmãos, que o ano passado, 2019, Deus usou muito profeta no Brasil, dizendo que vinha algo muito tenebroso por aí. Deus usou muito a pastora Rosinete, dizendo que se preparasse, que orasse, que buscasse, porque vinha algo terrível, irmãos. Não acontece nada neste mundo que antes não tenha sido revelado pelos seus profetas. Isaías já tinha alertado o povo pelas consequências do pecado. Deus já tinha usado de Isaías, o profeta messiânico, para revelar até a chegada do Messias. Então, amados irmãos, não há nada neste mundo que aconteça que o Senhor não já tenha revelado. E Deus já usou muita profecia neste ano de 2021, que há tempos difíceis para frente.
Vem muitos tempos difíceis, muitos vão morrer, muitos vão perder sua família, muitos vão perder pai, mãe. Irmãos, isto é Jesus recolhendo, irmãos. Deus está preparando a igreja para a volta dele. Nós devemos estar preparados para a chegada de Cristo. Nós devemos nos preparar diante de Deus por todas estas coisas que estamos passando. Amados irmãos, não é possível uns homens bilionários, quanto mais ricos, e a miséria, quanto mais miséria. Irmãos, não tem condição. Irmãos, Deus não se agrada destas coisas. Os ricos ficando mais ricos e os pobres miseráveis ficando mais miseráveis e mais miseráveis. Sabe o que é isso, irmãos? É a ganância. Irmãos, você vai ver que é o trabalhar de Deus. Por isso que Jesus disse, é mais fácil é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Irmãos, se nós vivemos e pregamos Cristo, que está voltando, que custa você fazer algo por alguém? Se você puder, faça. Plante, semeie algo pelo próximo, porque Deus vai te honrar. Por isso que muitos estão aí doentes. Quantos ricos milionários não morreram nesta pandemia? Cadê o seu recurso? Cadê o seu dinheiro? O dono do Santander morreu lá em Portugal e sua filha disse, meu pai com tanto dinheiro, mas não serviu para cuidar da sua saúde. Irmãos, dinheiro não é tudo na nossa vida. O dinheiro, ele resolve momentaneamente os nossos problemas, mas Cristo, ele resolve nossa vida inteiramente, porque nós vamos ter uma vida eterna com ele. E Jesus usando, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Faço todas estas coisas, que os céus gotejam lá do alto, que as nuvens chovam justiça, que a terra se abra e produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, o criei. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Ai daquele que discute com o seu Criador sendo um simples caco. Irmãos, eu sou um caco de barro, você é um caco de barro, você é um barro, quem nós fomos formados do barro. Quem somos nós para contendermos com Deus? Quem somos nós para contendermos com o oleiro? O oleiro é Jesus. Ele diz aqui, ai daquele que discute com o seu Criador sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? Ou diz, este seu vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai porque você gerou, e à sua mãe porque você deu à luz. Amados irmãos, ele diz aqui, colocar Deus sob desconfiança, analisa, é uma séria ofensa. Seres criados não podem exigir explicações da parte de Deus. Quem somos nós para exigir algo do Senhor? Nós não temos esta capacidade. Deus é soberano sobre todas as coisas na nossa vida. O que eu amo Jesus é porque para Jesus não existe ninguém maior ou menor. Todos somos iguais diante de Deus. Não existe fulano melhor porque tem mais isso, ou fulano menor porque tem menos isso. Aqueles homens que dormem na rua, aquelas crianças, aqueles jovens, para Deus nós somos iguais a eles. Amados irmãos, por isso que para Deus são todas as coisas. E ele diz aqui, amados irmãos, em Romanos capítulo 9, 19 a 21. Romanos capítulo 9, 19 a 21. Ele diz aqui, mas você vai me dizer, porque Deus ainda se queixa, pois quem pode resistir à vontade de Deus? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez?
Nós somos objetos de Deus. Nós fomos feitos por Deus. E Ele é quem nos direciona, Ele é quem cuida de mim, quem cuida de ti. Ele diz aqui, será que o oleiro não tem direito sobre a massa? Para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Amados irmãos, Deus é quem cuida de ti. Se muitas coisas você não está preparado, ainda está se sentindo fraco, Deus é quem vai amassar a tua vida, vai desfazer o barro, Ele vai preparar um vaso sem defeito, para a honra e para a glória dEle. Amados irmãos, Ele disse, e outro para a desonra. Ele diz aqui, em Jeremias capítulo 18, versículo 6, Jeremias capítulo 18, versículo 6, ele diz aqui, amados irmãos, casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez o oleiro? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Ó casa de Israel, irmãos, nós vivemos na mão do Senhor, nós somos barros. Nós não podemos querer nada de Deus, nem contender com Deus, porque nós somos barro. Deus estava dizendo para Israel que Ele faz como Ele quer. Ele machuca o barro. Se o barro trincou, Ele desfaz o barro e faz um novo barro. Deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Deus agir na sua vida como Ele quer. Ele diz aqui também, amados irmãos, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordem a respeito dos meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano e as minhas mãos, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, a minha justiça, suscitei Ciro, e endireitarei todos os seus caminhos. Amados irmãos, Deus usou Ciro para tirar Israel do seu cativeiro. Ele diz aqui, eu, na minha justiça, suscitei Ciro, que diz aqui Isaías 41, versículo 2, ele diz aqui, 41, versículo 2, ele diz aqui, quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória, quem lhes entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele. Amados irmãos, se submetam a ele com a sua espada, ele os transforma em pó, e com o seu arco em palha, que o vento dispersa. Amados irmãos, Deus ele usa quem ele quer. Ele usou Ciro para destruir a Babilônia, porque a soberba, a ganância, o desejo do poder, como Deus trabalha, ele não entende. Muitas vezes Deus usa alguém para te dar uma vitória, e você nem imagina como esta vitória chegou. Deus deu essa vitória a Israel através de Ciro. E endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados. Olha o que Deus fez na vida de Israel. Não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia, os seus sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles os seguirão presos com corrente e se prostrarão diante de você, e lhes farão as suas súplicas, dizendo, certamente Deus está com você, e não há outro que seja Deus. Ele diz aqui, amados irmãos, ele diz aqui, o Senhor afirma seu direito de ser Deus. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro. Ciro se levantou em cumprimento ao justo propósito de Deus, não por preço nem por presente. Então Deus se utilizou de Ciro, nem nenhum incentivo financeiro para Ciro, não, porque a honra e a glória foi do Senhor. Deus se utilizou de Ciro, do seu exército, para castigar aquela nação
que levou seu povo cativo. Amados irmãos, isso foi o que Deus fez com a Babilônia. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, o Deus de Israel, o Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados todos os que fabricam ídolos. Juntos ficarão cobertos de vergonhas. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês serão envergonhados, nem humilhados por toda a eternidade, porque assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus, ele continua dizendo, busque-me. E diz assim, não fale em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. E eu não disse à descendência de Jacó, busque-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Amados irmãos, Deus se utilizou de Ciro para libertar seu povo. E Deus vai se utilizar de você para chegar à vida dos outros, para a libertação daqueles que estão aprisionados pelo pecado. Se prepare, você que está nos ouvindo, você que tem o desejo de pregar o evangelho. Deus vai se utilizar de você para levar uma palavra para aqueles que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Deus vai utilizar você para orar por aqueles que estão doentes. Deus vai se utilizar de você para você fazer a obra dele. Amados irmãos, Deus se utilizou de Ciro, não porque Deus não poderia fazer, Deus poderia fazer muito mais do que nós imaginamos e pensamos, mas Deus, ele foi à frente de Ciro. Ele diz assim, eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, Ciro, quebrarei os portões de bronze, darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para você saiba que eu sou o Senhor. Deus vai fazer isso na tua vida, ele vai adiante de ti. E tudo aquilo que está impedindo a tua vitória, Deus vai quebrando as correntes. Deus vai endireitando os caminhos. Darei a você os tesouros escondidos, por amor do meu servo Jacó e de Israel. Jesus, ele te ama. E você que serve a ele, creia em Jesus. Que o caminho que você possa imaginar que está muito difícil, que aquele caminho você jamais vai conseguir aquela vitória, creia que Deus vai à frente de você. Deus vai se utilizando de você, mas ele vai à frente. Ele vai quebrando todas as barreiras para você passar, para você chegar à sua vitória, como ele fez na vida de Ciro. Deus, ele tem algo grande para realizar na tua vida. Deus, ele vai te utilizar grandemente, Andréa, grandemente, Kiliane, todos aqueles que estão nos ouvindo. Deus, ele se utiliza, como se utiliza do pastor João Batista, dos pastores, dos obreiros, para ir adiante, quebrando as correntes. Deus vai à frente, irmãos, quebrando as barreiras para a gente passar. E através da palavra de Deus, irmãos, nós venceremos. Deus vai utilizar você como utilizou Ciro. Deus disse a Israel, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus que possa ser maior do que eu. Eu o cingirei mesmo que você não me conheça. Deus, ele vai te cingir para que saiba desde o nascente do sol até o poente que além de mim não há outro. Não existe outro Deus além do Senhor. Se alguém tem caminhado por uma vida diferente da que Jesus deseja, creia que Deus vai te libertar, que Deus vai te transformar. Porque é através de Cristo, amigo, através de Cristo, amiga, que Jesus, ele endireita nossos caminhos. Foi Jesus quem endireitou os caminhos de Israel, de Jerusalém. Eles erravam, eles pagaram um preço pelos seus erros. Nabucodonosor se engrandeceu, achou-se arrogante, e Deus fez ele comer capim, irmãos.
Deus fez ele como um animal, até ele entender que não há outro Deus além do Senhor. Seu filho Belsazar brincou com as coisas de Deus, e Deus se utilizou de Ciro para libertar Israel. O Senhor é o único Deus na nossa vida, Ele é o nosso Criador, e Ele vai fazer isso na tua história, na tua vida. Ele vai se utilizar de você para levar uma palavra a alguém que precisa. Deus vai se utilizar de você para levar uma palavra a uma igreja, a uma missão. Se prepare para a caminhada com Jesus. Deus utilizou Ciro e saiu quebrando. Ele disse: assim diz o Senhor aos seus ungidos, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita. Deus, ele vai tomar você pela mão direita, amados irmãos, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Só isso é Jesus que faz. Não foi Ciro que despedaçou, não. Foi Jesus que despedaçou. Porque Babilônia era muito bem protegida. Mas Jesus foi à frente de Ciro. E quando Jesus está na nossa frente, irmãos, deixe Jesus agir por você. Não queira agir por você próprio. Deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus trabalhar na sua história. Os teus inimigos perecerão. Os teus inimigos vão cair por terra se você deixar Deus agir por ti. Deixe Deus agir, deixe Deus ir adiante de ti. E quebrando as correntes de bronze, os ferrolhos de ferro, abrindo os caminhos, aplanando os caminhos para você passar. Confie no Senhor e não desanime. Não há outro Deus além do nosso Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Se tem alguém nesta noite para Jesus, que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te pedir que diga assim: eu aceito. Aceita esse Jesus que vai adiante de ti. Aceita esse Jesus que vai mudar a tua história. Aceita esse Jesus que morreu na cruz do Calvário por ti. Aceita esse Jesus que vai mudar os teus pensamentos, vai mudar a tua vida, vai mudar tudo aquilo que você conhece de mal. Deus vai mudar em coisas boas. Amados irmãos, entrega a sua vida a Jesus. Tem alguém para Jesus nesta noite? Diga: eu quero aceitar Jesus, eu aceito aceitar Jesus na minha vida. E Jesus vai mudar a tua história. Se você aceitar, você pode dizer: eu aceito, sim, eu quero aceitar Jesus. Jesus está falando contigo, que diz que vai adiante de ti e vai resolver todos os teus problemas. O Deus de Israel, de Jacó, ele é o mesmo hoje, ele não mudou, ele não mente, ele fala só a verdade, ele gosta de justiça, ele é justo, ele é fiel, ele é amigo, ele é companheiro. Aceita esse Deus, como diz aqui em João capítulo 3, versículo 16, ele diz aqui, João 3, capítulo 16, João 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Pai deu o seu Filho. Você já imaginou dar um filho para morrer por mim, por ti? Você seria capaz de dar o seu Isaque para morrer por mim, por ti? Pois Deus deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você precisa de oração, pode colocar seu nome e dizer aqui: eu preciso que ore pela minha família, pelo meu lar, pelos meus filhos. Peça, que nós estamos clamando, estamos orando todos os dias. E todos aqueles que estão aqui no nome, nós vamos passar para a agenda. Que Deus chegue com saúde na vida daqueles que precisam. Se você aceitar Jesus, dobre seu joelho aí na sua casa e peça perdão a Deus pelos seus pecados.
Entrega a sua vida a Jesus. Ele diz no versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amados irmãos, Deus ele vai adiante de ti, vai quebrando as correntes de bronze, os ferrolhos de ferro, e vai aplanando os caminhos para você passar. Os teus inimigos perecerão. Quando a gente, Deus, age na nossa vida, quem somos nós para contender com o oleiro? Deus vai agir na tua vida da forma que Ele quer. E se o barro não estiver pronto, Ele quebra o barro, a massa, e faz novamente a massa, porque Ele é o oleiro, Ele é o dono da minha vida e da tua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Vamos pedir a Deus, agradecer a Deus pela palavra, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Pai, estamos aqui na Tua presença para Te agradecer. Perdoe minhas falhas, obras e pensamento, abençoa a Tua igreja, abençoa Teus filhos, Senhor, que estão nos ouvindo. Abençoa os lares, as famílias, cada nome que está aqui pedindo oração, Senhor, visita o lar de cada um. Visita o problema de cada um. Visita, Senhor, a irmã Sandra, irmã Andréia, irmã Kiliane, irmã Ângela Santos. Visite suas famílias, Senhor. Visite todos os seus filhos. Visita. A Kiliane pediu oração pelo que teve um aneurisma, Senhor. Visite aquele homem que está, aquela mulher que está ali com aquele problema de saúde, Jesus. Visite, Senhor. Repreenda este mal, esta enfermidade. Abençoe tua nação, chegue com cura, com milagre na vida daqueles que estão enfermos. Chegue com providência na vida daqueles que precisam do milagre. Abençoe nosso país, nossa nação, nossas autoridades. Abençoe tua igreja, abençoe teus filhos. Abençoe todos aqueles que nos ouviram e vão nos ouvir. Abençoe, Senhor, este ministério, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Perdoe minhas falhas e meus erros, guarde a minha família, guarde meu filho, Senhor. Guarde a tua igreja e guarde teus filhos, Senhor. Assim eu já te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui para a honra e glória do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Ele está indo adiante de ti e vai endireitar os caminhos que estiver tortuosos no teu caminho. E aguarde a vitória de Deus. A vitória do Senhor, ele chega para aqueles que estão na presença dele. E aquele que clama a ele, ele recebe. Clame ao Senhor e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clame ao Senhor. O Senhor é o teu refúgio e a tua fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas aqueles que fazem menção do nome do Senhor, esses vão vencer. Uns confiam naquilo que têm, irmãos, mas nós devemos confiar no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amados irmãos, Jó sofreu, Jó pereceu, Jó adoeceu, Jó ficou com o corpo cheio de ferida, ele andava com um caquinho de telha fedorento, mas Deus deu vitória a Jó, Deus suportou, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele faz assim, irmão, na nossa vida. Se você perdeu algo na sua vida, creia que Deus é Deus de restituição, Deus é Deus de dar de volta tudo aquilo que você perdeu. O nosso Deus, ele está cumprindo as promessas porque ele está voltando. Não faça projeto para daqui a 10, 20 anos, porque você não imagina que Jesus está mais perto do que você imagina. Jesus está tão próximo, irmãos. Nós já estamos vivendo no tempo do anticristo. Você pode ver, ninguém tem mais amor por ninguém, não tem mais amor pelo próximo.
Ontem um homem matou uma mulher com faca. Irmãos, hoje é tanta miséria. Quando você liga a televisão, liga o celular, você vê tanta coisa feia, irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? É a volta de Cristo. E Jesus está preparando, Jesus vai chegar com pressa para te levar e me levar para o reino dele. Se prepare para a chegada de Jesus. Entrega a sua vida completamente a ele. Não fique cocheando em dois pensamentos. Uma hora está com Jesus, outra hora está no mundo. Ou você serve a Deus ou não serve. Ninguém pode adorar a dois senhores. Adore a Jesus em espírito e em verdade. Seja sincero com Deus, que Ele vai agir na tua vida com justiça e com sinceridade. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Ore pela minha vida, pela minha saúde, viu, irmãos? Preciso de oração pela minha saúde. Porque tem momento que nós somos carne, nós somos cheios de defeito e nós precisamos de oração. O inimigo, ele trabalha para nos parar, mas Jesus, ele trabalha para nos dar vitória e ele vai te dar vitória. Amém? Que Deus te abençoe, boa noite a todos. Um abraço em Cristo Jesus para todos. Deus abençoe os lares, as famílias, dê vitória à pastora Rosinete, à sua família, a todos os pastores, obreiros, missionários, missionárias. Andréa, Deus te abençoe, seu lar, sua família, e chegue com providência na sua vida. Amém? Fique na paz, fique com Deus. Se você sentir de Deus, siga Andréa Carina, missionária de Deus, uma mulher que tem uma palavra boa de Jesus, viu? Ajude a missionária Andréa. Amém, Ângela Santos. Estou orando por você, Ângela Santos. Estou orando, seu nome está aqui no caderno de oração. Todos aqueles que precisarem de oração, coloque seu nome, que eu estou colocando no caderno de oração. E Jesus vai chegar com milagre na sua vida. Não por minha causa, não, que eu não sou nada, viu, irmãos? Eu sou pó, barro, cheio de defeito e de pecado. Mas Jesus, ele vai chegar porque você merece e porque você está clamando a ele. Amém? Não por mim, eu não sou nada, irmãos. Eu sou simplesmente pó e cinza e germe da terra. Nós não podemos querer nada de Deus porque nós não somos nada. Ele é o oleiro, ele faz do barro o que ele quer. Que Deus te abençoe, tenha uma noite de paz, uma noite de alegria. Amanhã já é sábado, graças a Deus esse ano não tem carnaval, o diabo foi derrotado para a glória de Deus. E amanhã estaremos aqui trazendo mais uma palavra da parte do Senhor. Amém? Deus te abençoe, André, a todos, Keliane, obrigado por tudo, Keliane Ferreira. Obrigado por todos, Ângela Santos, todos aqueles que têm orado por mim. Obrigado, que Deus abençoe a